O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Ricardo, taxa Selic está em 3,75%. Na opinião de vários economistas, a gente chegou no teto. Estamos conseguindo aí, né, segurar aí a inflação, digamos assim. Qual que é a sua visão agora para o investidor de fundos imobiliários? O que muda, né, para o investidor de fundos imobiliários com a taxa em 13,75% e com a tendência de queda? Eu acho que o momento que a gente passa hoje, com a taxa Selic alta, é a melhor coisa para o investidor, na verdade, porque acaba sendo bom para ambos os lados. Quem gosta de renda fixa consegue prefixar uma taxa alta. Quem gosta de renda variável vai comprar barato. Então, essa tendência, chegar nesse topo da taxa Selic, foi um momento, na minha opinião, assim, um gatilho para quem estava esperando, quem estava em dúvida, realmente ir às compras e comprar tanto renda variável quanto renda fixa. Uma coisa importante para os fundos imobiliários, né? Tem uma certa equivalência ali. O movimento da taxa Selic influencia os fundos imobiliários, até pela liquidez. E esse momento da gente conseguir achar um cenário onde a taxa Selic está começando uma rota de queda é propício, beneficia também os investidores de fundos imobiliários. Foi algo que aconteceu mais ou menos em 2016. Né? Em 2016, o IFIX, que é a grande média dos fundos imobiliários, disparou. Se a gente pegar um período que foi justamente o momento de queda da taxa Selic. Lá para 2016, a Selic estava em torno de 14% ao ano, começou uma rota de queda, mais ou menos um ano depois chegou a 7%, e os fundos imobiliários dispararam. Fez o movimento contrário. Então, a gente pode estar começando a passar por esse cenário novamente. Então, se posicionar em fundos imobiliários hoje pode trazer muito lucro para os investidores. Agora, você sabe que tem muitos investidores que falam assim: eu não vou comprar fundos imobiliários, que fica essa discussão de gira-gira da carteira, que a gente preza que não faça isso. Por quê? A pessoa compra um fundo imobiliário, daqui a pouco ela quer comprar, vender, comprar outro e vender. Só que a gente fala para longo prazo, visão de longo prazo. Porque a gente viu os fundos sofrerem muito na pandemia, principalmente os de tijolo. E agora estão retomando. Então, a gente sabe que eles passam dificuldade e depois voltam ao normal, visão de longo prazo. Agora, algo que as pessoas estão se perguntando muito. Estamos vendo a inflação diminuir, né? Também estamos vendo aí CDI, Selic, com essa tendência. Como ficam agora os fundos de papel? Ótimo. Os fundos imobiliários de papéis no Brasil serão sempre uma boa opção. Tá? Por quê? Eu costumo brincar, né, que o Brasil é o país do pós-fixado. Então, se a gente pegar historicamente taxa Selic, taxa de inflação, o IPCA, sempre são altos. Tá? Então, ok, agora está em 13%. Não vai ficar 13% para sempre, a taxa Selic. Mas, historicamente, na casa de 6%, 7%, 8%, a gente pode imaginar. Outro dia eu fiz um estudo. A Selic em 10 anos, se a gente puxar 10 anos para trás, em média é algo em torno de 8%. Tá? Então, é alto. Né? Se a gente comparar com outros mercados, por exemplo, taxa de juros norte-americana não passa de 2% na média, normalmente. Tá? Então, o Brasil ele é, sim, o país do pós-fixado. Quando a gente tem alguma surpresa, algo de errado sai no país, na economia, o que acontece com a inflação? Dispara. Sim. Então, vai acontecer de novo. Já aconteceu no passado e vai continuar acontecendo. O Brasil, ele é o país do pós-fixado. Pós-fixado aqui a gente fala em Selic alta, em IPCA alto. Então, eu acho que sempre os fundos imobiliários de papéis vão ser boas alternativas, porque eles são atrelados, os principais contratos ali desses fundos imobiliários têm uma indexação ou à taxa Selic, ao CDI, ou ao IPCA, que é a inflação. Então, se a gente tem um momento agora, como você falou, uma certa deflação, muita gente fugindo de fundos imobiliários de papéis, é o melhor momento para comprar, porque eles vão ficando mais baratos. É muito difícil achar fundo imobiliário de papel barato. Quando acontece, é hora de aproveitar. Aí que vem a pergunta, que a gente gosta de fazer, né, Carol? Cite alguns fundos imobiliários de papel que você gosta, né? E claro, o ideal é que seja barato aqui para os nossos seguidores. E quando você vê aqui a entrevista com o Ricardo, né, lembrando que a cotação do fundo imobiliário é todo dia, pode ser que mudou. Então, sempre dá uma estudada, a gente sempre ensina vocês, né? Mas a pergunta, Ricardo, quais fundos imobiliários, na sua opinião, de papel que estão atrativos agora? Os fundos imobiliários, como você bem disse,
tem cotação diária na Bolsa de Valores, vai mudando, embora seja uma classe de ativos um pouco mais estável do que as ações. Por isso que eu até costumo dizer que é uma boa porta de entrada para a Bolsa de Valores, para a renda variável, porque os fundos imobiliários são um pouco mais resilientes, né? Eles não têm tanto sobe e desce. Quando a gente fala dos fundos imobiliários de papéis, uma métrica, um jeito de procurar um fundo imobiliário barato é uma métrica que se chama preço sobre valor patrimonial, que funciona muito bem nos fundos de papéis, funciona um pouco pior nos fundos de tijolos, né? Depois a gente pode até falar mais sobre isso. Só que olhando essa métrica do preço sobre valor patrimonial, a gente pode encontrar alguns fundos que estejam ou baratos ou no preço justo, né? Esse é um ponto importante também. Comprar no preço justo já é uma boa compra, né? Não precisa nem sempre ser tão barato assim, né? O que a gente consegue ver nessa métrica? Se ela estiver próximo de 1, quer dizer que esse fundo está no preço justo ou barato. Então, como um exemplo, a gente tem, eu acho que é o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira, o fundo de papel, é o KNCR11. Tá? E ele está, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, ele está justamente no preço justo. Nessa métrica do PVP, ele está em 1. E ele é um dos fundos maiores, né? Eu gosto de falar sobre esses fundos que têm bastante valor patrimonial, porque eles acabam sendo um pouco mais seguros, né? Mais diversificado, né? Tem diversificação, tem uma boa gestão, né? Porque se é tão grande assim, precisa ter uma equipe grande, né? Então, por exemplo, esse fundo que eu estou citando aqui, o KNCR11, ele é gerido pela Quineia, que é Que é uma das maiores. uma das maiores, se não a maior gestora de fundos imobiliários do país. Então, é um bom jeito de já começar a pesquisar sobre um fundo, né? Se ele tem uma gestão conhecida, né, competente, se ele tem um valor patrimonial grande, Tem caixa, tem caixa, né? e se ele está no preço justo, é uma boa compra, né? Sim. É um bom estudo, como você bem diz, né, Carol? A gente não vai ficar dando dicas de saia comprando um monte de coisa, mas estude para saber o que você pode acompanhar. Então, eu acho que essas são algumas dicas, né? Um fundo imobiliário, por exemplo, que está sendo super recomendado por analistas, amigos meus, é esse, o KNCR11, e ele é um fundo que eu acho interessante dar uma olhada. Legal. Agora, Ricardo, esse momento que nós estamos vivendo, muita volatilidade, a gente vê muitas pessoas falando renda fixa, renda variável. Para você, é momento de investir na renda fixa ou na renda variável? Com certeza, a estratégia do investidor tem que se manter, né? Então, eu sou defensor da diversificação dos investimentos, uma parte, sim, em renda fixa e uma parte em renda variável. Como eu já citei aqui agora há pouco, na verdade, o cenário de taxa Selic no topo, como a gente está agora, é o melhor cenário para o investidor. Porque a renda fixa está pagando muito e a renda variável está barata. Então, se tem um momento para colocar um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de recurso, quem está esperando um momento bom, na minha visão, é agora, tá? Só que dentro de uma diversificação interessante. O que eu penso assim sobre renda fixa, né? Acho que a reserva de emergência claramente tem que ter um ativo muito líquido e disponível, né? Não importa tanto a rentabilidade. Só que se a gente olhar um Tesouro Selic, rende super bem, historicamente. Nesse momento vai estar rendendo 13% ao ano, né? Historicamente vai render uns 8% ao ano. Então já é um investimento bom, tá? Isso para uma reserva Já de é uma emergência. boa você sair da poupança e ficar, né? Nossa, Colocar seu dinheiro no excelente. Tesouro Selic. E como você mesma disse agora há pouco, o segredo do sucesso é poupar e investir todos os meses. Independe da rentabilidade, tá? A rentabilidade é um segundo nível, que você vai atingir também. Só que se você sai da inércia e começa a investir todos os meses, você vai chegar lá, tá? Sim. Então, já é um ponto importante ter essa reserva, um investimento num Tesouro Selic. Acho que isso daí é o primeiro passo fácil, né, de qualquer investidor. Agora, a gente olha cenário de taxa Selic, tendência da taxa Selic. Isso é muito importante na decisão dos investimentos. Quando a taxa Selic está numa rota de alta, esses investimentos pós-fixados são muito bons, tá? Por que eu acho que identificar uma tendência da taxa Selic é mais importante até do que quanto ela está estampada lá, né? Então, o Banco Central anunciou que está 13,75 agora. Isso é importante, ok. Mas qual é a tendência dela? O que o mercado espera que vai acontecer ano que vem? Essa é uma decisão mais importante, né? Porque o mercado ele precifica tudo antes. Então, às vezes, saiu a notícia, só que já aconteceu tudo que tinha que acontecer antes, né? Então, chegando no momento de alta da taxa Selic, a gente tem que começar a pensar o que vai acontecer depois.
Ora, espera-se uma diminuição da taxa Selic para 2023, 2024. Então, essa rota de baixa é muito importante na decisão do investidor por dois motivos. Primeiro, existe uma tendência, uma probabilidade de uma apreciação, de uma subida da renda variável, então ações e fundos imobiliários, né? A gente não pode cravar nada com certeza, mas existe essa possibilidade. E por outro lado, o investidor que tem aquela fatia de renda fixa disponível na carteira, aquele patrimônio para renda fixa, se conseguir pré-fixar a uma rentabilidade de 13, 14 ou 15% agora, vai estar fazendo uma boa compra. Porque se eu espero que a taxa Selic daqui a 2 anos vai estar em 11%, se eu garantir nesses 2 anos 15% no investimento pré-fixado, tá bom demais, Sim, tá? Está ganhando acima da da média. inflação. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.